patroas e patrões canadenses, hoje a gente está fazendo uma live A3, que é novidade aqui no Kit no Canadá. Então estamos com Ana Paula Pautian e o William do Sul College. E a gente vai falar sobre estudar no interior. Eu ia falar no exterior, ótimo. No interior do Canadá. Então eu vou deixar eles se apresentarem e falarem um pouquinho, né, desse tema que a gente escolheu aí para essa live de hoje. E depois a gente parte para o assunto principal. Combinado. Bom, isso eu posso, Ana? Já vou me apresentando aqui. Meu nome é William Bertaioli, eu sou o Regional Manager do Sul College no Brasil. E há algum tempo atrás eu estava mais ou menos nessa início de projeto, né? De ir para o Canadá, estudar, trabalhar e viver no Canadá. Então eu acabo trazendo um pouquinho dessa experiência, se assim a gente pode dizer, para esse nosso planejamento aí dos brasileiros para o Canadá. Então, esse é mais ou menos o trabalho que a gente faz hoje. Uhum. Bem, meu nome é Ana, sou da DBM Education, figurinha carimbada aqui na Kit, né? E a DBM, ela faz um trabalho incrível para recrutar estudantes internacionais para o Canadá. E tenho orgulho de dizer que nós somos uma empresa totalmente diferenciada. Então, só esse ano, vou me gabar um pouquinho, recebemos 3 awards por conta da nossa qualidade, inclusive awards internacionais. 3 deles pela ICEF e 2 awards por 2 instituições de ensino, por conta de todo o nosso atendimento, toda a nossa dedicação. Então, é isso. Gente, senta o dedo no joinha e no coraçãozinho, porque, ó, 3 awards em um ano, fala sério, né? Fala sério. Com pandemia ainda, né? Pois é, né? Porque a confusão da pandemia, assim, ó, desbaratinou as empresas de educação, né? No exterior. Sim, foi muito, sim, muito sim. doida, né? Sim, Então, mas foi um momento para reorganizar e agora 2022 está ótimo. Então, vamos que vamos. E lembrando, gente, que quem quiser entrar em contato com a DBM, o e-mail para contato é o kit@educationdbm.com. Acertei agora, não foi, Ana? Foi. Ok. Também acabei de passar seu e-mail para uma cliente, então não era por ter esquecido. Tá. Então vamos lá, vamos conversar sobre estudar no interior? Vamos lá. Vamos lá. William, posso começar? Lógico, por favor. Eu conheço o sul de Santa Maria, assim como outras cidades do interior. E eu considerei sul de Santa Maria para morar. Então, quando eu fui lá, foi para conhecer e eu fui num outro momento para começar a ver casas para morar. E isso foi antes do processo de imigração. Foi em início de 2019, porque foi na metade de 2019, né, que foi anunciado o processo de imigração. Então, a gente pegou a estrada lá no meio do inverno e foi até uma das visitas que a gente fez no teu antigo apartamento, que a gente foi até Toronto. Na volta, a gente passou por Sault Ste. Marie e, tipo, eu me encantei com a cidade, me encantei com a região. Para quem não sabe, eu já morava numa cidade em Manitoba, que é a cidade do interior. Uhum. E, enfim, só não fui para Sault Ste. Marie porque o meu esposo falou que era muito perto da família dele. Foi por conta disso. Muito longe, né? Aí a gente foi para BC, mas pro interior de BC, numa cidade muito similar com a estrutura de Sault Ste. Marie. Mas, inclusive, um dos meus restaurantes favoritos fica em Sault Ste. Marie. Então, toda vez que eu dou uma passada lá, eu sempre vou no restaurante. E eu sempre falo para o pessoal que está indo para lá, eu digo assim, vocês têm que ir para esse lugar, tem que ir para aquele lugar, enfim, né? Porque a cidade, as pessoas, enfim, é muito, muito acolhedor. Uhum. No meu Na sua início de opinião, Canadá, na sua opinião, é uma cidade que tem tudo que a gente precisa? sim, eu morei na capital, morei em Winnipeg, né? Morei por 1 ano e meio. Uhum. E, e eu fui pro interior, eu posso dizer o seguinte, que eu tive um senso de comunidade muito melhor morando no interior. Aquela aproximação é muito mais próxima à questão da escola. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima que ela
saiu de Toronto e foi pro interior também. E ela fala, nossa, eu tinha tanto problema com a escola, com os professores, né? Eu não conseguia fluir a comunicação, porque são muitos estudantes, enfim. E ela foi para uma outra cidade, para o interior de Ontário, e ela falou assim, que diferença, né, de comunicação, de se conseguir um profissional especializado para acompanhar o filho dela. E ela está como residente temporário, ela está como residente permanente ainda. Então a gente está Ela teve falando de facilidade de encontrar um profissional para tratar do filho dela, é isso? para acompanhar, porque o filho dela ela tem uma dificuldade de aprendizado e foi muito melhor conseguir na escola nova no interior, eles conseguiram de imediato. Enquanto em Toronto ela teve que brigar e demorou muito mais tempo, Entendi. né? E fora que é no interior que você tem aquela coisa assim, que do tipo, a pessoa recém se mudou, teu vizinho vai lá, ei, de onde é que você veio? E começa a conversar contigo. Aí quando você vê, você recebeu um prato de cookies, ou você recebeu uma cesta, né? Você tem você entra dentro de uma cultura muito diferente. Você entra na realidade, como eu sempre falo, na realidade canadense, É né? mais De se warming, viver. digamos assim. Muito, muito. E aquela coisa que um fica cuidando do outro, né? Não no mau sentido, mas no bom sentido, né? Então, por exemplo, eu recebia cestas de abobrinhas da minha vizinha, né? Entre outras coisas. Então, assim, é aquela coisa assim do tipo, olha o que eu plantei, deixa eu compartilhar com você, né? Então tem esse senso muito maior de comunidade. Eu não me vejo morando na cidade grande. Quando eu falo isso para as pessoas assim, não, mas peraí, eu adoro Vancouver, eu adoro Toronto, eu adoro Montreal, eu adoro. Aí quando eles, por alguma coisa, eles se mudam para o interior, eles falam, agora eu entendo o que você fala. Eu entendo a diferença. Eu tenho um vizinho que me dá bom dia, boa tarde, boa noite. Então, são pequenas coisas, assim, né? Fora que as oportunidades de trabalho também. Tem trabalhos, oportunidades muito boas também de trabalho. E, e chances de crescer, porque eles valorizam muito quem vai para a região. Então, não é somente a questão do senso de comunidade, né? Também a valorização da pessoa, como pessoa mesmo, e a valorização dela profissional. Falo isso pelo meu esposo mesmo. O esposo foi se realizar profissionalmente no interior. Não foi em Winston, em Ontário. Foi numa cidade do interior. Ele conseguiu atingir um cargo lá máximo, na qual ele era responsável de toda a região, porque eles trabalhadores junto à província. Tá faltando Pessoa pessoas super que seguem o respeitada. exemplo. É, exato, exatamente. E eu acho que se eu posso complementar aqui, que o que a Ana está colocando, é, eu morei em Toronto, né? Eu morava em Toronto durante 2 anos e sou apaixonado pela cidade de Toronto. Mas eu acho que cada vez mais a gente está identificando essas oportunidades em cidades menores, porque eu acho que tem uma quebra de paradigma, né, a ser feito das cidades menores quando a gente fala do Canadá com cidades pequenas no Brasil, né? A diferença acaba sendo gritante, né? Porque muitas das cidades do Brasil, do interior, que são cidades menores, por exemplo, Sault Ste. Marie, lá no Canadá, tem 80 mil habitantes, né? Se você olha para uma cidade de 80 mil habitantes no Brasil, acaba tendo serviços, produtos escassos, né? Coisa que é completamente diferente no Canadá, numa cidade como Sault Ste. Marie. Ela tem tudo que uma cidade grande canadense tem para oferecer, é claro, em proporções menores, né? Não vai ter lá 10 shopping centers que tem em Toronto, mas tem os seus shopping centers dentro da cidade. Tem o serviço de transporte público, o serviço de saúde, educacional, como o próprio Sul College. São perfis diferentes, né? E as oportunidades que uma cidade do interior traz, como a Ana bem colocou, Sault Ste. Marie, por exemplo, foi eleita como uma das cidades mais amigáveis do Canadá. E as pessoas falam, poxa, mas eu vou para uma cidade amigável lá só, o que acontece nessa cidade, né?
ela acontece tudo isso que a Ana colocou e mais, porque as pessoas em si são boas, as pessoas querem o seu bem. Da mesma forma, transmitido, só fazendo uma referência para o Sul College, por exemplo, o Sul College foi eleito o college número 1 da província de Ontário em satisfação do estudante, que vai muito aliado ao que a cidade tem para oferecer, dessa vontade de ajudar em todo o processo, principalmente do imigrante, né? Como a gente sabe, grande parte da população canadense é imigrante, então essa vontade de ajudar, de querer contribuir de certa forma para a sociedade, né? E aqui fazendo até um gancho, para vocês terem uma ideia, dentro da cidade de Sault Ste. Marie tem uma associação latina-hispânica na cidade, que chama NOLHA. Ela é presidida pela Sandra, que é uma colombiana fantástica, e eles realizam eventos a cada 2, 3 meses para a comunidade latino-hispânica e brasileira, né, que faz parte desse projeto, para fazer com que eles se sintam mais à vontade, se sintam mais em casa. Né? É um perfil completamente diferente do que a gente encontra em Toronto, em cidades grandes, que isso raramente acontece, mas acaba sendo muito acolhedor, não somente nessa questão de comunidade e afetividade, mas de gerar oportunidades, né, para os brasileiros, por exemplo, de networking, de contato, relacionamento, o que é muito importante também, e acho que é o que mais faz a diferença, né, de vocês que moraram no Canadá sabem muito bem aí do quão faz a diferença dessas conexões, né? Com certeza. Networking aqui é tudo. Ah, sim, QI é tudo. Quem indica, né? E o que eu posso acrescentar é que também os serviços de governo nas cidades menores, eles funcionam de uma maneira muito mais eficiente e eficaz também. Então, nas cidades menores, eles têm como atender de uma maneira muito mais acolhedora e rápida aquele newcomer, a pessoa que recém chegou. Olha, isso eu acredito, porque assim, eu vou te dizer, depois a gente vê, por exemplo, o Service Ontario aqui em Toronto. Meu Deus, que tristeza. Dá vontade de sair xingando e entrar xingando. Né? Então, eu imagino que num lugar um pouco mais tranquilo e tudo mais, de repente o povo é mais educado, é mais carinhoso, tem mais respeito por você. Que socorro, Service Ontario. Não, para tudo, para fazer a drive license, para tirar a carteira de habilitação, o pessoal prefere, até tem gente que foge de Toronto, ver se tem algum conhecido no interior para marcar a prova no interior, porque sabe que o instrutor vai ser um instrutor muito mais amigável. Então, assim, N motivos positivos de se morar no interior. E não é porque é interior que nem do Brasil, que nem o William falou. A gente está falando de uma cidade que tem estrutura, uma cidade que tem um hospital, que não vai depender, né, de você ter que ir para Toronto, de você ir para Windsor, de você ir para London, para você ter um atendimento médico. Tu não vai ter ambulância terapia, que é um termo que se usa no Brasil, né, que fica lá a pessoa dentro da ambulância fazendo zigue-zague, né, na região lá. Então, a gente está falando de uma estrutura real de atendimento e que suporte. E outra, Sault Ste. Marie tem o próprio processo de imigração federal. Então, é uma cidade que realmente ela está preparada e está fazendo por onde para atrair mais pessoas. Então, não é uma forma de, vamos atrair por atrair. Não, é porque a cidade ela está precisando de profissionais. E o próprio processo, ele beneficia quem é estudante, né, pode se qualificar, ou quem conseguiu um trabalho lá. Então, ou seja, eles é um processo muito bom de imigração. E, claro, a cidade tem um departamento lá para te dar suporte, para tirar todas as tuas dúvidas, para você se qualificar para o processo. Então, quem entra lá no link lá do site, tem um atendimento, tem um suporte, que a gente pode estar te auxiliando. Então, assim, é encontrar meios, né, que para te dar suporte. Vai tentar fazer isso, por exemplo, né, no Immigration Ontario, ou no GBC, alguma coisa, tu não vai ter esse mesmo atendimento. Tu vai ter lá tantas burocracia que você... Né? É tanta gente que você vai ter que desistir. Né? Muitas vezes é tipo, deixa assim.
encontrei alguma resposta aqui que me satisfaz e tal. Não, isso não acontece por lá, né? Para quem busca mais informação referente ao processo, por exemplo. Então, e fora que tem college por 9 anos consecutivos, né? Como não apenas satisfação do estudante, mas também por conta da qualidade do college por 9 anos consecutivos, considerado o melhor de Ontário, gente. Pergunta. E para as crianças, é bom Sim, também para fazer amizades com outras crianças? sem sombra Ela, de dúvida. eu não tive essa experiência ainda particularmente, né? Mas eu tenho familiares que moram no Canadá e vocês que moram e vivem sabem que a facilidade que tem, ela ocorre de certa... É todo um processo, né? Da mesma forma que nós, brasileiros, quando a gente muda para um país como o Canadá, tem toda uma jornada, né? Que a gente tem que seguir. E essa jornada é um começo que a gente tem que batalhar bastante e depois a gente vai vivendo e se acostumando, e se adaptando a essa nova realidade. Eu acho que da mesma forma funciona para as crianças também, né? Eu tive os meus sobrinhos que moram no Canadá, eles tiveram no início, quando saíram do Brasil, uma certa parte de adaptação ali que não é tão fácil, né? Do inglês, a língua é diferente, você tem todo um formato educacional diferente. Não, no começo não é fácil. Com o passar do tempo, é claro que vai ficando um pouco mais orgânico o processo, né? Porque os filhos vão aprendendo inglês, vão fazendo amizades. Como eu falei, grande parte são imigrantes também, crianças também. Então, a língua ali vai ter vários sotaques diferentes, né, do inglês. Então, é todo um processo de adaptação. O que é bacana falar é que eles são super receptivos como instituição. A instituição escola ali do Canadá, em Sault Ste. Marie, enfim, ela é super receptiva. Inclusive, algumas delas têm até programas de inserção de newcomers, né, para as crianças, de certa forma, terem uma adaptação um pouco mais suave, mas tem todo um processo que tem que passar. Né? Entendi. Eu ia brincar com vocês, porque teve uma pessoa que falou aqui, lá não tem Costco, pronto, achamos um defeito. Ah, Isso é verdade. Espero que em breve, mas não tem. não, Mas tem o Walmart. Então tem pronto, então Walmart, resolvi, porque Tem Walmart Canadian Tire, Não, pois é, o tem Walmart tem muito mais Superstore. variedade do que o Costco. A gente quer ir pro Costco porque a Amanda fazia muita propaganda do Costco, mas querendo... A verdade não tem muita variedade. Então tá bom ter Walmart. Não. E outra, quando a pandemia não dá pra atravessar a fronteira, né? Mas dá pra atravessar a fronteira, acho que 1 hora de carro, 1 hora e meia de carro, tem Costco ali nos Estados Unidos. Minha sogra mesmo atravessava a fronteira o tempo todo, né? Mas agora com a pandemia não dá. Então, enfim, daqui a pouco vai dar pra atravessar a fronteira e aí dá pra aproveitar as coisas. O Cheguei Canadá falando aqui. Tenho 4 filhos e estão sendo muito felizes com a escola em Sault Ste. Marie. Então pronto, está respondida a pergunta. Sim. Como se vocês não tivessem respondido antes, mas tá adicionado uma informação nova. E é importante Exato. esse tópico, Kit, porque a grande maioria dos brasileiros que chegam em Sault Ste. Marie, eles vão com família, né? Esse é o perfil que é aquele que a gente estava comentando, quando buscam cidades menores, é justamente visando a longo prazo, né? E toda essa preocupação faz completo sentido de entender as escolas. Inclusive, a Ana, por exemplo, que trabalha muito bem e é parceira do college, tem um documento onde a gente tenta pelo menos esclarecer as primeiras dúvidas, né, daqueles que vão para uma cidade como Sault Ste. Marie, de como funcionam as escolas, as elementary schools, pelo menos para ter essa perspectiva que é importantíssima em todo esse planejamento. Né? Sim. E é uma cidade pet friendly, tá? Que também tem gente que é pai e mãe de pet. Tem, é Tem até verdade. Pois é, agora há pouco estava fazendo uma consulta em que os meus clientes, eles tinham 2 gatos e um dálmata. E a primeira pergunta deles era em relação aos cachorros. Onde é que eu vou achar um lugar para botar os cachorros dos bichos, né? Onde é que eu vou arrumar um lugar para ter dos meus 2 filhos felinos e o meu filho canino, né? E aí eu até fiz algumas indicações e tal, porque realmente, assim, aqui é muito difícil, eu acho, você conseguir achar um apartamento, qualquer coisa que aceite 3 bichos. Né? Sim, então, exato. você morando numa casa, você morando num lugar um pouco mais afastado, né? Eu acho que deve ter uma cultura melhor em relação a isso.
Sim, e South Santa Maria tem até parques só para os pets também. Uhum. Então, assim, tem uma orla muito maravilhosa também. Então, é uma cidade bem pet friendly, fora o custo de vida também, que é mais baixo, né? E então, são vários benefícios. O que eu ia falar que é relativo, né? Quando a gente fala que é distante, né? Que a gente acaba tendo como referência os pontos principais de um país, né? Como Toronto, por exemplo. Mas a cidade em si, ela está bem localizada. Ela está dentro da província de Ontário, falando especificamente de Sault Ste. Marie, e ela fica a 1 hora de voo de Toronto, né? Então tem um aeroporto na cidade, e aí voa de Toronto até Sault Ste. Marie uma Ó, hora, tem uma até hora e vinte aeroporto, de voo. galera. Fala sério. Tem Tem um até aeroporto na aeroporto. cidade, sim. E como a Ana colocou bem, ela é fronteira com os Estados Unidos, né? Então tem uma ponte na cidade que, atravessando, você já está em uma cidade que é a cidade irmã, também chamada Sault Ste. Marie, no estado essa de Michigan, nos Estados Unidos. É. Ó, Se eu eu vou não me mostrar aqui engano, é pra 3 horas vocês. de carro, você está em Chicago. 3 horas Olha e só, eu vou meia, mostrar três pra horas de vocês. carro. Detroit. Detroit, tá. Você Eu chega sempre em Detroit confundo. ali. Não, por que que eu Olha, eu vou pensei que era mostrar pra vocês, Chicago? galerinha. Enfim. Pra vocês verem aqui onde fica. Tá? Deixa eu só virar aqui, que eu sou meio burra aqui. Então, aqui, ó. A gente tem Toronto tá embaixo e a gente passa por tudo isso aqui e a gente chega em Sault Ste. Marie. Uhum. Tá? Aí tá falando aqui que Tá tem lá. essa pontezinha, pronto. Tá aqui a pontezinha que ele está se referindo. Pronto, podem falar. É isso aí. De Toronto para Sault Ste. Marie, se for fazer esse trajeto, aí sim é um trajeto longo de carro. É lindo, né? Como todo o percurso dentro do Canadá. Mas aí são umas 7 horas de locomoção de Toronto para Sault Ste. Marie. Acho que é aproximadamente isso, não? Aqui diz quase 13, 12 horas e meia. É, Nossa, de carro? De carro. de carro. Uhum. Não, isso Não aqui, vale a desculpa, pena. desculpa, desculpa. Isso aqui é de ônibus, me perdoa. É isso que eu De ia De falar, carro não. ônibus. são 7 horas e Eu já meia. vi. Ah, Eu ia tá. falar, nossa, só se Perdão. fecharam a estrada e fizeram outra mais Não, longa. sorry. E dá pra fazer, bacana que dá pra fazer o caminho também ao contrário, né? Dá pra fazer, em vez de ir por cima, dá pra fazer por Por baixo, ir por baixo. Michigan e depois chegar lá também. Demora um pouquinho mais, mas dá pra fazer. Mas dá para fazer. Dá pra fazer. Exato. A cidade ali, a estrada toda é muito linda, gente. Uhum. Muito linda. Muito, muito, muito linda. Eu já fiz isso umas 4 vezes, 5 vezes já, esse bate e volta. Nossa Senhora! Eu nunca fui pra Sault Ste. Marie. A gente ia, né, Ana? Antes da pandemia? Sim, tinha planos. E tinha planos pra gente ir pro Atlântico. Tava até com a passagem comprada, até hoje a gente não foi. Pois é. Deixa pro ano que vem. Ano que vem a gente vai. Deixa. Sim, não, com certeza. E que mais, gente? O pessoal que está assistindo aqui a live, vocês podem fazer perguntas. Tem aqui a caixinha cá embaixo, ó, que vocês podem fazer as perguntas que eles podem responder. Tá? Eu Só que quero tem que ter a falar uma ver com o coisa tema da que live. eu quero falar uma coisa, Kitty, que eu só vi a Sul College fazer. O departamento de carreiras deles atende cônjuge também. Ah, é? Ajuda na parte de currículo, essas coisas? Exato. Oh, que bacana. Na verdade, a gente tem uma parceria, né, com um órgão dentro da cidade de Sault Ste. Marie que chama Sioux Career Century. E aí a gente consegue ter essa parceria de duas formas. Dentro do Sioux College, o Employment Solutions, que foca em estudantes, e aí toda essa preparação de currículos, entrevistas. E esse braço chamado Sioux Career Century, que é da prefeitura, mas também com essa conexão com o college, que aí sim eles são focados em todos. E aí, normalmente, a gente direciona o cônjuge do nosso estudante para falar especificamente com o Sioux Career Center. Que é isso que é bacana das cidades menores, que é mais um benefício, é justamente esse relacionamento entre eles, né? Entre as organizações. Então, o Sioux College é referência na cidade, esse Sioux Career Center é referência dentro da cidade como empregabilidade, apoio, né, aos newcomers. E essa conexão ela existe, né? Como Nolha, por exemplo, que a gente falou da Associação Latino-Hispânica, esse acho que acaba sendo mais um benefício, né? De sendo uma Sim, cidade menor comparada às grandes cidades. exato. O pessoal está perguntando da tuition. Isso. Eu acho que assim, primeiro ano, antes da gente falar de tuition,
Fala para mim assim, o que você vê como os grandes focos do Sul College? Assim, então tem bastante curso dentro da área da saúde, tem bastante curso dentro da área de engenharia, como é que é? Legal. Eu tenho uns. Pode Ah, falar, Ana. pode. Não, pode falar, William. Você já sabe Você é o mais do cara. que eu, imagina, você já sabe Não mais do que eu. capaz. Não, capaz, não, você tem que falar, senão o Richard vai pegar a gente depois. Não, é bacana. É importante, eu acho que hoje, os principais programas do Sul College, eles envolvem muito a área da saúde, que eu tenho visto uma crescente muito grande. Sempre teve uma demanda muito grande de profissionais nessa área. Então, os programas na área da saúde, e aí desde programas que são focados em cuidados com pessoas, né, como o Personal Support Worker, Social Service Worker, todos esses tipos de programa que envolvem cuidado com pessoas, o Sul College tem programas com cuidados de idosos também, são programas que têm uma boa procura de estudantes, um bom mercado de trabalho, e é sempre importante ressaltar, quando a gente fala de mercado de trabalho, e eu gosto de ressaltar isso sempre que eu falo do mercado de trabalho, e aí não só de Sault Ste. Marie, mas de qualquer cidade do Canadá que eu vivi isso, vocês podem até falar melhor do que eu, mas por mais que a gente entenda que exista o mercado de trabalho lá, não quer dizer que a hora que a gente chegar lá, estudando no college, a gente já vai conseguir uma oportunidade de trabalho nessa área. Tem toda uma jornada que a gente precisa fazer para chegar até esse ponto. E eu acho que a grande referência que faz isso acontecer, além do college, além da sua experiência profissional, é o nível de proficiência de inglês, né? Porque a gente fala que é importantíssimo, né, Kitty? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o nível de proficiência de inglês, quando a gente vai entrar num college como o Sul College, por exemplo, ou com um college em Toronto também, você tem uma prova, um teste de proficiência que você passa por aquela prova, você estuda para aquela prova e consegue ingressar num college. Como eu fiz? Eu estudei 3 meses para fazer o IELTS, passei, tirei uma nota razoável e consegui ingressar num college. Agora, não quer dizer que a gente tem um inglês fluente, né, a partir do momento que a gente tem essa nota. O percurso para a gente conseguir um trabalho dentro da nossa área, ele envolve praticamente 100% do inglês, né, de você conseguir se comunicar, falar o que você faz, qual é a sua experiência profissional. Ele não vai olhar o empregador somente o currículo, né, ele vai olhar você, ele quer conversar com você e entender. Então, acho que é tudo uma conexão, né? E aí, voltando só, que eu gosto de comentar, a área da saúde é uma área interessante, a área de meio ambiente é uma área que não tem em todo o college, e Sault Ste. Marie ela foi muito beneficiada pela localização ali, apesar dela estar essas 7 horas de Toronto, ela está no meio de 3 grandes lagos, então parques, reservas, o próprio Ministério de Ontário tem filiais ali de pesquisa e desenvolvimento na área do meio ambiente. São 2 áreas que eu acho extremamente interessantes, além, é claro, de áreas na área de engenharia, por exemplo, a área de tecnologia também, são que todas as instituições públicas do Canadá têm para oferecer, o Sul College também tem, mas eu acabo destacando essas principais. Bacana. E agora, os valores, para a gente finalizar aqui a live. Vamos chocar o povo com coisa boa? Vamos Ai, meu falar Deus. assim. Na verdade, o Sul College, dentro da província de Ontário, ele está muito próximo dos valores de tuition de todos os colleges, né? E aí, quando a gente fala, ele acaba variando de 16 a 20 mil dólares ano, o valor de uma tuition num college público, falando de Ontário. O grande benefício, e aí focado em estudante brasileiro, principalmente para o intake de setembro do ano que vem, o Sul College está oferecendo um apoio adicional para esse estudante, que é de $1.000 por semestre para o estudante brasileiro, que é uma coisa interessante. Acaba o college olhando, principalmente quando a gente trouxe esse projeto para o estudante brasileiro, foi olhando a pandemia e toda essa instabilidade econômica que a gente sabe e afetou bastante, essa variação grande do dólar. Então, e essa vontade, né, de receber cada vez mais brasileiros, que a Ana sabe muito bem, a gente está há 2 anos no Brasil, praticamente, falando do college, trazendo a cidade de Sault Ste. Marie, e cada vez mais a ideia é aumentar a população brasileira na cidade, né, que eles entendam que vivendo toda essa jornada, eles acabam tendo um bom lugar para sua família, que muitas das vezes é o perfil do público que vai para o Sul College. Então, acaba sendo mais um adicional para o estudante brasileiro que pretende aí fazer esse planejamento para o Sul College. Bacaníssima, bacaníssima.
Gente, então, ó, fica a dica. Se você quer estudar no interior do Canadá, se você quer estudar no Sul College, é só mandar e-mail aqui prokit@educationdbm.com, tá? A Ana Paula vai responder vocês, vai, né, traçar o perfil de vocês a nível educacional, vai ajudar vocês a escolher o curso que mais se adequa ao perfil profissional de vocês e ao desejo de vocês de migrar também, né? E acho que é isso, gente. Senta o dedo no joinha, senta o dedo no coraçãozinho para essa live A3 que a gente está fazendo hoje pela primeira vez. E eu vou deixar vocês darem os recados finais de vocês e se despedir do povo. Claro. Sim. Pode ir, Ana. Você primeiro agora, vai. Obrigada. Então, foi um prazer participar novamente dessa live. Eu só queria lembrar de uma coisa, que o Sul College está aceitando o Duolingo Test, que tem muita gente procurando para fazer, né? Tipo, pessoal, não dá para fazer o Duolingo Test, o que é ótimo. E lembrando que tem esse apoio financeiro, que é excelente, então aproveitem. Eu sempre faço essa diferença, a gente está para comprar, se duvidar, um carrinho assim para o primeiro tempo aí do Canadá. Eu ia né? parabenizar a Kitty aqui. Eu vi que recentemente você fez a aquisição de um veículo, né? Comprei ontem. Parabéns, é uma baita conquista, viu? Sim, tá motorizada. Vou pro Costco. Ai, travou. Não tô A vendo. Ana travou. É. Mas eu vou aproveitar então, Kitty, para agradecer também, tudo bem? Bom, eu queria agradecer mesmo o convite seu e da Ana para participar aqui e trazer um pouquinho de informação dos benefícios e aí algumas vantagens que as cidades do interior podem trazer para o planejamento dos brasileiros. Volta a falar, o Sul College ele está sempre à disposição para quem tiver dúvida, trazer algum apoio, algum suporte da melhor forma possível. É o que é o nosso objetivo, né? Fazer com que principalmente os estudantes brasileiros se sintam bem lá e que possam atingir os seus objetivos futuramente. Tá bom? Obrigado, viu, Kitty, por essa oportunidade e obrigado por todo mundo que acompanhou aqui o nosso bate-papo. Foi muito bacana o bate-papo. Eu só não acho que vai dar tempo de colocar a Ana aqui de volta. Então, Ana, se você entrar aqui, ó, beijo para você. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, William. Gente, muito obrigada por todo mundo que participou, que perguntou e que se interessou aqui. Espero que vocês né, que queiram estudar aí no Sul College, conversem com a Ana Paula, ela com certeza vai dar todo o suporte que vocês precisam, o William vai dar todo o suporte que vocês precisam para vocês, né, chegarem aqui, estudarem, se formarem, entrarem no mercado de trabalho da melhor maneira possível e pegar a residência permanente de vocês, seja pelo processo federal, seja pelo processo provincial ou pelo próprio processo rural ali, que tem Sault-Ste-Marie. Tá bom? Então, eu acho que é isso. Um grande beijo a todos, um bom final de semana e a gente se vê na segunda-feira com mais lives. Tchau, tchau. Tchau, até mais.